Fala pessoal, beleza? Vamos fazer uma aula agora onde a gente vai resolver a nossa primeira lista sobre negação composta. Aquela lista que tem 10 questões, que é uma lista que ela é introdutória. Na maioria das bancas é aquele formato que é cobrado. Depois a gente vai fazer as nossas listas da banca CESP. E aí você vai ver que tem algumas questões que se parecem com as que nós vamos fazer agora, e depois tem umas mais aprofundadas com muito peguinha, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui com a nossa questão de número 1. Coloquei a lista aqui do lado. Você está percebendo que eu não coloco as alternativas, justamente para a gente construí-las, beleza? Então vamos lá. A questão 1, ela diz o seguinte, vamos esquentar aqui os motores. A negação. Então é a primeira coisa que eu preciso prestar atenção, tá? A negação lógica da proposição composta. Rio de Janeiro é cidade do Nordeste ou, então eu tenho aqui, ó, ou São Paulo é cidade do Sudeste. Então nós temos a nossa primeira parte, aqui assim, que finaliza em Nordeste, e nós temos a segunda parte aqui, ó, São Paulo é cidade do Sudeste. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é recordar a regrinha do ou. Como que você nega? Eu vou recordar em símbolos aqui, ó. Nós temos que negar essa situação aqui, ó. P ou que, tá? Para você negar, você vai negar a primeira parte. No lugar do ou, você coloca e nega a segunda parte, correto? Então, essa é a nossa regra. Então, vamos lá. Para eu negar a primeira parte, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Rio de Janeiro não é cidade do Nordeste, certo? Nordeste. No lugar do a gente coloca o e São Paulo não é cidade do Sudeste, certinho? Então é isso, ó. A gente negou a primeira e a segunda parte e no lugar do ou nós colocamos o e. Então, pela nossa questão da folha aqui, a alternativa correta é a letra B de bola e vamos só comparar, ó. Rio de Janeiro não é cidade do Nordeste e São Paulo não é cidade do Sudeste. Então deu certinho, beleza? Vamos para 2. Diz assim, a negação da negação. Não está escrito errado, pessoal. Isso aqui às vezes acontece, ó. A negação da negação. Então a gente nega uma vez e depois a gente nega de novo. Da proposição. Se meu carro é Toyota, então ele é econômico. Agora nós temos a condicional aqui, ó. Se e então. Aí nós precisamos negar. Nós temos aqui a primeira parte e nós temos aqui a segunda parte. A ideia é como que a gente nega o se e então. Vamos recordar aqui em símbolos, depois a gente rabisca a frase. Ó, primeiramente nós temos aqui, ó, se P, né? Então, que. Aí nós vamos negar isso aqui, por isso que eu coloquei o sinalzinho aqui no início. Você vai manter a primeira parte. No lugar do então, você coloca o e nega a segunda parte, beleza? Então, nós vamos fazer isso. Eu vou colocar um aqui, porque vai ser a nossa primeira negação. Aí, depois, nós vamos ter que negar de novo. Então, vamos lá, ó. Nós vamos pegar a primeira parte. Meu carro é Toyota, então vou copiar aqui, ó. Meu carro é Toyota, certo? Toyota. E, então no lugar do então a gente põe e nega a segunda parte. E ele não é econômico. O que acontece? Às vezes ele não vai colocar o ele. Ele poderia colocar assim, ó, meu carro é Toyota e não é econômico. Pode acontecer, tá? Bom, só que agora nós temos que negar isso aqui novamente. Então nós vamos negar aqui agora o seguinte, ó, o conectivo e
Para negar, você vai colocar o ou. E aí nós temos a primeira parte aqui e nós temos a segunda parte. E como que a gente procede? Nós vamos negar cada uma delas. Não é essa a regrinha? Como a gente já recordou a regrinha do ou e a regrinha do se, então, eu vou colocar em símbolos aqui a do e, ó. Você tem que negar essa situação P e Q, não é isso? Então você vai negar a primeira parte, trocar o e pelo ou e vai negar a segunda parte. Fechou? Então agora vamos ver como que vai ficar. Vou chamar aqui de 2, que vai ser a nossa resposta final. Aqui ele coloca, meu carro é Toyota, então eu vou colocar assim, ó. Meu carro não é Toyota, certo? Meu carro não é Toyota. Ou, aqui ele põe, ele não é econômico. Como já tem o não, você vai tirar. Ou, ele é econômico. Certinho? Muito bem. Então, essa aqui é a nossa resposta final. Vamos ver se é isso mesmo. Então, pela lista nossa, a resposta é a letra B. Põe aí no seu gabarito. Aí vamos ver aqui, ó. Meu carro não é um Toyota ou ele é econômico. É isso mesmo, bateu certinho. Beleza? Vamos para a nossa terceira questão. Considere a sentença. Se pratico esportes, então fico feliz. Ele quer a negação. Então, mais uma vez, ó, nós temos o se e então, certo? Nós temos aqui a primeira parte, certo? E nós temos aqui a segunda parte. Fico feliz, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente corta o se. No lugar do então, nós vamos colocar o e. E a segunda parte, nós temos que negar. Então, vai ficar o seguinte, ó. Né? A gente começa assim. Pratico esportes. Pratico esportes. E não fico feliz. Certo? Pronto. Então vamos ver aqui. A questão 3, ele fala que é a letra D de dado. E aí nós temos o seguinte, ó. Letra D, pratico esportes e não fico feliz. Bateu certinho. Beleza? Continuando, nós vamos ter o seguinte agora. Questão de número 4. Considere a sentença. Renato viajou e não telefonou para sua mãe. Então, agora, mais uma vez, o conectivo e. Nós temos que trocar ele pelo ou. Nós temos a primeira parte que nós vamos negar, essa parte. E nós temos a segunda parte que nós temos que negar também. Essa segunda parte, ó, como já tem um não, a gente vai tirar. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Renato não viajou, Renato não viajou, ou telefonou para sua mamãe. Então, veja que eu tirei o não, certinho? Então, na questão 4, ele fala que é a letra C. Então, vamos só comparar para ver se bate. Renato não viajou ou telefonou para sua mãe. Perfeitamente. Vamos para a quinta. A negação da proposição composta. Abel toma café ou Walter não toma chá. Então, o ou a gente troca pelo e, segundo a lei de Morgan, né? Nós temos a primeira parte que nós vamos negar e nós temos a segunda parte que também nós vamos negar. Então, vamos ver como que vai ficar. Ó. Negando a primeira parte, vai ficar Abel não toma café. Não é isso? Certo? E Walter... Agora, olha o nosso cuidado. Aqui ele fala que não toma chá, o não já tem, você tira. E Walter toma chá. Muito bem.
Então, essa foi a questão de número 5. Ele fala que é a letra C de carro. E aí a letra C ele coloca: Abel não toma café e Walter toma chá. Fechou perfeitamente. Vamos para a questão de número 6. A negação da proposição composta condicional. Tem o se então aqui, né? Se o carro é novo, então está em boa condição de uso. Então nós temos aqui, ó, a primeira parte, nós temos a segunda parte. A segunda parte nós temos que negar, certo? O então nós vamos trocar pelo e nós vamos cortar o C e mantém a primeira parte. Então fala assim, ó: o carro é novo, o carro é novo e... Opa, eu pus né? E. Deixa eu passar uma borrachinha aqui. Um minutinho. E, pronto. Voltando a caneta aqui. E. Aí, ó, está em boa condição. E não está em boa condição de uso. Então, assim, aplicamos a técnica. Pelas alternativas da questão 6, ele fala que é a letra D de dado, certinho? Então, quando a gente lê, ó, o carro é novo e não está em boa condição de uso. Fechou. Então, agora vamos ver a questão 7. A negação diz: se acerta essa questão, então tem um bom chute. Então, nós temos o se então, deixa aqui demarcado. Então, nós vamos cortar o C. No lugar do então, a gente coloca o E. Nós temos a primeira parte que você vai manter e nós temos a segunda parte que você vai negar. Então, vai ficar assim, ó: acerto esta questão, né? Acerto esta questão e não tenho bom chute. Certinho? Então, pelas alternativas ele fala que é a letra B de bola. E aí, ó, acerto essa questão e não tenho bom chute. Isso mesmo. Muito bem, estamos na reta final. A negação da proposição: se o preço foi o mais alto, então ganhará a licitação. Então, aqui, mais uma vez, o se e então, certo? A gente corta o C, o então a gente coloca o E, bonitinho. Aí nós temos a primeira parte, que nós vamos manter, e nós temos a segunda parte, que nós vamos negar, correto? Então vamos ver aqui, ó. O preço foi o mais barato. Então deixa eu colocar assim, ó: o preço foi o mais barato. O preço foi o mais barato e, tá vendo? E não ganhou a licitação. Você pode falar assim: professor, tá errado. Lá ele colocou ganhará. Cuidado que às vezes ele pode mudar, tá? Mas mudar conservando a regra, então isso pode acontecer e você precisa ficar atento. Mas é uma questão que eu acho que ele fez isso, certinho? Porque como a gente resolve muito exercício, a gente meio que aprendendo as manhas. Então o que acontece? Ó, aqui ele fala que é a letra B de bola, coloca aí nas suas anotações. Aí na letra B, ó, o preço foi o mais barato e não ganhou a licitação. É isso mesmo, certinho? Vamos para 9. Uma negação lógica para a afirmação: se Carlos faz o que gosta, então ele é feliz. Então aqui, ó, se e então, mais uma vez, certo? Você vai cortar aqui o se, você tem a primeira parte que você vai manter e você tem a segunda parte que você vai negar, beleza? E o então você troca pelo e. Então vai ficar assim, ó: Carlos faz o
que gosta. Carlos faz o que gosta, certo? E não é feliz, né? Veja que eu não coloquei o ele, mas se o problema é colocar, também não tem problema, tá tudo certo. A questão 9, letra A. Letra A. E aí lá fala, ó, Carlos faz o que gosta e não é feliz. Ele também tirou. Muito bem, certo? E vamos para a última questão dessa lista. A negação da proposição composta. André joga tênis de mesa. Aí nós temos aqui, ó, ou Suzana tem dor de dente. Então nós temos que negar o ou. Nós temos a primeira parte que nós temos que negar. No lugar do ou a gente tem o e para colocar. E nós temos que negar também a segunda parte, correto? Então, nós temos que negar as duas partes. Então, vai ficar assim, ó. André, vamos lá. André, nesse caso, não joga tênis. André não joga tênis de mesa e Suzana não tem dor de dente, certo? Muito bem. É importante que você rabisque a frase dada e já vai aplicando a regra, assim você vai guardando o tempo todo, beleza? Pelas alternativas, o problema fala que é a letra A e vamos comprovar, ó. André não joga tênis, aqui o problema nem coloca de mesa, mas não tem problema, a regra se manteve, certo? E Suzana não tem dor de dente. Muito bem, fechou. Aqui então nós fechamos essa primeira lista, que é introdutória, certo? Perceba que nós trabalhamos 3 casos, o se então, o ou e o e. 95% das bancas trabalham apenas esses casos, não sei por qual motivo, mas elas gostam mais. E, claro, disparadamente, o se então ganha de todos eles também. É o que mais acontece, beleza? Então, qualquer coisa, reveja aí a resolução de cada questão. Qualquer coisa, refaça antes, novamente, e depois confira pela aula, tá? E vai estudando e não deixe passar nada, beleza? Guardar as regras que nós vimos sobre negações é muito importante. Então, vamos lá para a nossa próxima aula. Até lá!